menino, escreve na palma da mão. Vem cá, menino, vira adulto, mas não esquece o seu peão. Roda peão, brinca, menino, escreve na palma da mão. Vem cá, menino, vira adulto, mas não esquece o seu peão. Que voz linda! Obrigado, Andressa, Mário. Boa noite para você. Hoje o Caleidoscópio terá música e contação de histórias com essa dupla de mineiros. Na nossa conversa de hoje, a acessibilidade em BH. O nosso foco, gente, no entanto, está em quem vive essas situações. Elas vão nos contar sobre como ainda há um longo caminho a ser percorrido quando o assunto é o respeito à pessoa com deficiência. E agora, quero te apresentar os meus convidados. Gente, muito obrigado, viu, pela presença. Boa noite para nós, né? Boa noite. Boa noite. Está aqui o ator, radialista e humorista, conhecido e adorado, né, nacionalmente, Geraldo Magela. Gostei do adorado, hein? Que bom, é Que bom, verdade. É verdade. Beleza. Conosco também a consultora em inclusão no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência, Ana Maria Costa. A Ana Maria também é terapeuta ocupacional e é apaixonada por viagens e natação. Exatamente. Viagem eu também gosto, natação que está um pouco longe. Faz bem pra vida, Faz, os é. dois. Verdade. Também está aqui, gente, o servidor público federal Raul Roland. O Raul é autor do livro A Pessoa com Deficiência na Ordem Jurídica do Brasil, da editora Conhecimento. Raul é formado em Direito pela PUC Minas. Bom, esse é um assunto muito importante de ser discutido, né? A gente tem que falar mais dele até para que a gente perca algum medo ou receio em usar alguns termos, ou ser mais claro. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente não sabe muito bem como falar. Eu posso chamar você de cego, Magela? Tem, é só não chamar de surdo, de mudo. Ela é muda que eu não sou, eu não paro de falar. Né? Não, porque eles falam assim, tem uma que eu sempre falo, que eles falam assim, portador de deficiência visual, que parece que a gente tá carregando droga, né? Dá até medo de ser preso. Pois é. Eu falo, é cego mesmo. E existe um termo, eu digo, mais adequado a ser usado. E é bom que você que está assistindo aprenda, assim como eu aprendi aqui hoje nesse programa, antes de começar. Qual seria, Ana Maria? O termo correto é pessoa com deficiência. Né? É um termo já utilizado pela Organização das Nações Unidas, né? Na conferência. É internacionalmente usado pessoa com deficiência. O que a Magela falou, você não porta uma deficiência. Eu não porto a minha prótese. Eu tenho uma prótese. Não porto uma necessidade especial. Eu tenho uma deficiência. Seria melhor falar até uma limitação física, né? Porque deficiente é um termo estranho, parece que não é eficiente, né? Eu brinco que entre o deficiente e o eficiente existe só o D. Né? A gente tem que começar a pensar dessa maneira. Não é justo, né, Raul, usar esse termo, né, Raul? Deficiente. Esse termo fica com o uso desse termo fica parecendo que nós somos a nossa deficiência. E não, somos pessoas que possuem alguma deficiência. Perfeito, agora a gente não tem mais dúvidas sobre isso. Gente, o Raul, formado em Direito, como eu disse, escreveu esse livro aqui, que fala sobre a importância da pessoa com deficiência na ordem jurídica brasileira. Um assunto realmente muito importante. Depois a gente vai falar um pouquinho dele, Raul. Mas eu quero que você me conte um pouco de como é que você se percebeu pessoa com deficiência. Então, eu costumo falar que a minha deficiência é uma deficiência física congênita, o que significa que eu nasci com ela. Fiz já algumas intervenções cirúrgicas, mas eu nasci com ela. E na primeira infância, eu não me reconhecia como pessoa com deficiência. Eu percebi isso a partir do olhar do outro. A minha deficiência, ela me foi apresentada pelo olhar do outro. Foi a partir do momento que eu passei a interagir com outras pessoas que eu me enxerguei como uma pessoa com deficiência. E esse olhar do outro geralmente é cruel. Isso. Como é que você lidou com isso? Então, eu, graças a Deus, eu tive a experiência de um primeiro olhar muito acolhedor. O que me deu uma força que até hoje é a que me move. Mas também já tive experiências de preconceito, de negação, mas que também, igualmente, me fizeram forte. Eu acho que
tanto as boas quanto as ruins, elas vêm oportunamente para mostrar que, independente do olhar do outro, você pode exercer com plenitude tudo aquilo a que você se propõe. Olha, o seu trabalho, a sua pesquisa e a sua vida inspiram a gente, viu? De verdade. Muito obrigada. É verdade. Acontecem coisas escabrosas, coisas que ninguém nem imagina. No meu caso, primeira namorada, depois de alguns dias, eu acredito, hoje eu acho que ela mentiu para mim. A pessoa chegou e falou para mim, os meus pais descobriram que eu estou namorando um deficiente, eles disseram que preferem me ver num caixão do que namorando um cego. Vê se pode, ou seja, ou ela mentiu, ou os pais delas realmente não tinham a mínima informação do que é uma pessoa com deficiência. Só não enxerga. As outras coisas a gente faz, e faz muito bem. Com certeza, né? Essa é uma situação que você compartilha, né, Mário? Mário, gente, ele é professor de história, contador de histórias também, e foi o primeiro filho de um casal de cegos. Você cresceu vivenciando e, ao mesmo tempo, tendo que passar para os seus pais uma visão de mundo, né? Tentar passar para eles, demonstrar com palavras como é aquele mundo que você via e eles não. Sim, sim, Anderson. Talvez pela carência da comunicação visual, que é rica, lá em casa, desde muito cedo, eu fui entendendo, de um jeito especial, a importância dos outros sentidos, especialmente a audição. Lá em casa a gente sempre foi de conversar muito, de contar causos, contar história. Minha mãe sempre lia em braille para mim as histórias infantis. E, claro, o que eles não alcançavam com os olhos, eu, de alguma maneira, buscava descrever. A minha mãe, ela é cega de nascença. Então, imagine descrever para ela uma linha do horizonte, né? Um pôr do sol. Então, talvez a minha paixão pela palavra venha do Vem berço. daí, né? Que presentão, hein? Lindo. No seu caso também, né? A Andressa conviveu com a pessoa com a deficiência, né? Do seu pai, que foi algo que aconteceu, né? Sim, meu pai teve um câncer e aí teve que amputar uma das pernas. As pessoas normalmente me perguntam, né? Porque eu tinha 6 anos. Mas e para você? Para mim, realmente, num dia meu pai tinha perna e no outro ele não tinha. Foi simples assim. Eu cheguei, olhei, lembro de eu ter estranhado a costura. E aí, para mim, ok. Vida que segue. E não fiquei pensando naquilo. Não lembro de ter pensado, de ter que explicar para alguém me perguntar também. Nada disso. Assim, eu lembro meu pai sempre... Ele tinha muito bom humor com isso. Então, cada criança que chegava e perguntava, que criança é questionadora. Então, cada criança que chegava, eu adorava, porque tinha uma história diferente. Ah, não, porque eu caí de paraquedas, o paraquedas não abriu. Aí eu bati na árvore. E eu achava o máximo, porque eu rolava de rir, né? Porque eu já sabia a verdade e as outras crianças não. E meu pai sempre contava uma história diferente. Ele contava cada hora contava de uma maneira? Cada hora ele contava de uma Em cima maneira. da árvore, quicando. Exatamente. Cada vez era uma história. O Raul falou que foi se dando conta da própria deficiência a partir do olhar do outro, né, Raul? Comigo, acho que aconteceu parecido. Eu fiquei afetado após ser matriculado na escola. Porque aí a convivência com os outros alunos que tinham pais, entre aspas, normais, me fez diferente também. Eu lembro, dizem, né, que uma vez a professora, terminando a aula, falou: crianças, hoje vocês fizeram esses desenhos lindos, vocês vão levar para casa, para os seus pais verem. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Foi então que a diretora da escola, muito atenciosa, é a nossa amiga até hoje, ligou para minha mãe. Falou: olha, o Mário não está bem, tem alguma coisa acontecendo. E como eu superei isso? Com histórias, com a palavra. Ouvindo como minha mãe tinha ficado cego, meu pai. Sim. E isso... E hoje, você devolve isso. E a gente está muito curioso para conhecer. Porque no inicinho aqui do programa, a gente teve a experiência, né, de ouvir a belíssima voz da Andressa. Mas agora a gente vai ouvir também a sua participação com a contação. E daqui a pouco a gente vai conhecer mais da história do Raul
da Ana Maria e, claro, do Magela. Vamos lá, a gente já volta depois do intervalo. Pode ser, Mário? Pode ser. Vamos. Olha quem vem lá de longe pra dizer que o tempo é bom. Olha quem vem lá de longe pra dizer que o tempo é bom. Quem disse que seria fácil? Quem disse que viver é brincadeira? Mas sempre tem o lado bom. Abra a mente, o coração pra enxergar. Era uma vez um professor, mas um professor muito legal, querido, admirado. Por quê? Porque além de ensinar com alegria, com paciência, esse professor também era procurado pelas pessoas que iam até ele falar das dificuldades, dos problemas, das mancadas. E ele, em vez de dar um sermão, um conselho, uma lição de moral, não. Ele contava histórias. E era impressionante como que as histórias que ele contava casavam direitinho com o problema da pessoa. Tanto que um dia um aluno levantou a mão. Professor, como é que você consegue achar a história certa para a pessoa certa? O professor acariciou a barba branca assim e disse, isso me lembra uma história. E contou para os alunos uma história. Era uma vez um menino apaixonado por arco e flecha. Mas ele gostava tanto daquilo que acabou estudando, se formando. Se tornou um arqueiro profissional. E depois passou a viajar pelo mundo, participando dos torneios. E foi numa dessas viagens que, assim que ele chegou na cidade, ele viu um painel de madeira enorme. E nesse painel, vários alvos desenhados. E o mais impressionante, em todos os alvos, a marca da flecha exatamente na mosca. Ele ficou lá boquiaberto assim, quando de repente sentiu a calça ser puxada. Ele olhou, gente. Era uma criança, uma menina. Moço, eu sei quem fez isso aí. Pô, mas quem foi? Fui eu. Você? Era uma criança, né? Fui eu sim, moça. Ó, se você quiser, eu posso te explicar. Primeiro, eu atiro a flecha. Depois, eu desenho o alvo. Os alunos riram também. E o professor concluiu. Eu me pareço com a criança da história. As pessoas vêm até a mim com problemas, dificuldades. E o que eu faço é, com as minhas palavras, colorir.